Rapidamente troca ideias. Essas aqui são as outras, né? Tá. Todas elas. Não, tá bom, obrigado. Tá na hora. Aí eu falei assim, pô, eu comprei os cards dele, é brincadeira. Não, acho que não, porque já está fechado. Não. Tem 4. Bom, então, dando início... Recebi uma foto aqui com você dois, cara. Eu e você. Dando início à sessão da tarde da audiência pública, nós temos aqui 4 reinscrições para fala, lembrando mais uma vez que a mesa está à disposição para as inscrições, lembrando mais uma vez que nós temos o tempo, então, de 3 minutos. Eu vou dar os nomes das pessoas que vão falar agora, que seriam a Maria Eduarda das Neves Souza, de Ceará Mirim, Rio Grande do Norte, Kátia Farago e Kleber de Souza Silva. Eu ainda tenho também aqui a Andréia dos Santos Penha, da Associação dos Geógrafos Brasileiros. São as 4 pessoas que estão reinscritas para a parte da tarde. Todas presentes? Kátia? Ok. Maria Eduarda? O Kleber? Deve estar uma fila grande lá. E a Andréia dos Santos Penha? A Andréia chegou, né? Tá. Então eu começo pela Andréia. Se ela puder se aproximar do microfone. Já se preparando, vocês, por favor, avisem o Kleber, a Kátia e a Maria Eduarda também já para se aproximar. Então, Andréia, que infelizmente teve que ser interrompida por mim hoje pela manhã, agora então tem mais 3 minutos para concluir a sua fala. Pode chegar, Andréia. Então, Andréia, os 3 minutos, né, habituais. É que estou acabando de chegar aqui, né? Então, eu quero concluir a minha fala, né, representando aqui a Associação dos Geógrafos. E aí eu trago um trecho do artigo da LDB, né? O primeiro artigo da LDB, o que é a educação para o nosso país. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, aí eu trago o tipo de educação que está projetada aí na nossa LDB, né, na nossa lei. Então, aí traz a importância da história, da geografia, filosofia, sociologia e dos movimentos sociais que a gente tem, que são os fatos que realmente acontecem, e as nossas atuações administrativas têm que estar de acordo com isso, né, coerente. E aí um companheiro aqui fez essa fala falando da conivência e o poder administrativo que os nossos conselheiros aqui têm, né? Com relação ao que a gente está decidindo aqui, decidindo a vida de vários jovens do Brasil inteiro. E aí eu pergunto, se os currículos que a gente tem, os PCNs, os DCNs, com o investimento que a gente tinha na educação, será que eles foram cumpridos? E com esse novo currículo, com essa retirada de investimento, ele vai ser cumprido, esse currículo? Né? Uma pergunta que fica aí para todo mundo. E aí, isso. E aí a decisão nossa que é posição política, social e de ser humano também, né? Fica aí um compromisso de todo mundo, né? Compromisso político e social com toda a sociedade. Aí outra pergunta que eu faço é o quê? Que projeto de educação e de sociedade que a gente tem aqui, né? Faço para todos os companheiros aqui e para os nossos conselheiros também. Qual que é o projeto de educação que a gente tem, o projeto de sociedade que a gente tem? Né? Como cumpriremos esse tal currículo que está sendo discutido aqui? Que educação queremos e que é para fortalecer uma identidade nacional, e que identidade nacional é essa que se defende? Que identidade nacional que é?
Quais são os princípios do ensino? Por que a educação é obrigatória? Se o sistema político em que vivemos é realmente democrático, então o setor público deveria ter mais opções de tipos educacionais, né? Então, não, se ele é democrático, que então atendemos os tipos de sociedade que tem. E aí, considerando os argumentos, a Associação dos Geógrafos Brasileiros se coloca em favor da revogação da Lei de Reforma do Ensino Médio e dessa BNCC. E o discurso de padronização curricular não promoverá as mesmas condições de aprendizagem para sujeitos de realidades sociais, culturais e territorialmente distintas. E são descartados conceitos e temas relevantes para a construção do pensamento social e crítico. É isso, meio desconstruído, porque acabei de chegar, mas é isso aí. Muito obrigado, Andréia. Com a palavra agora, a Maria Eduarda das Neves Souza, de Ceará-Mirim, Rio Grande do Norte. Se já estiverem de volta, a Kátia Farago e o Kleber de Souza já podem se posicionar próximos ao microfone. Então, Maria Eduarda, pelos 3 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Eu ia terminar a minha fala, né, porque acho que em 3 minutos a gente não tem como realmente discutir a BNCC. Mas eu vou fazer uma reflexão da companheira que não está aqui, mas eu vou deixar o que foi que ela falou. Né, que isso aqui parece realmente uma farsa. A gente não está discutindo realmente a BNCC. Porque a gente não tem alunos de escolas estaduais e municipais aqui, que é que vai afetar diretamente. Então, o que é que a gente está fazendo aqui se a gente não tem representação estudantil, né? E aí, o que é que a gente está fazendo aqui se os meus companheiros do interior realmente, mesmo nas audiências, né, nas outras audiências, eles não puderam estar presentes porque eles não foram comunicados. E a forma que foi feita essa pesquisa, deram um formulário para os alunos escreverem, só que não explicaram a ele o que é BNCC. E aí, a gente que está no movimento estudantil, a gente sabe o que é BNCC, porque a gente está aqui, entendeu? A gente tem essa cabeça, essa mente. Mas nas escolas municipais e estaduais do meu interior, eles não têm nem sociologia e filosofia na grade deles. E aí, como é que eles vão ter o senso crítico de estar aqui discutindo sobre a BNCC e sobre o futuro deles se eles não têm consciência disso? E aí, quem é que nos favorece? Quem é que está com os alunos? Quem é que nos representa? E aí, eu queria também falar sobre a mulher que foi para lá, mas só depois que eu vim falar aqui. E aí, a gente vai ter que toda a vida tocar no mesmo ponto, né? E aí, eu queria também falar do sistema integrado. Nós temos o CEP, eu vou dar o exemplo de Ceará-Mirim, que é a cidade que eu moro, e eles não têm infraestrutura para manter o aluno o dia todo na escola. Né? Os IFRNs, eles têm uma infraestrutura muito boa. E as escolas municipais que estão precarizadas, tem banheiro, o banheiro de lá, o chão quebrou e a água cai na cabeça dos alunos. Né? As nossas escolas estão precarizadas. Como é que vocês querem implementar um sistema integrado se não tem condições do aluno passar o dia todo na escola? Né? Nós somos seres humanos, somos feitos de carne, sangue e osso. Né? Passar o dia todo no IFRN é muito complicado. A gente não absorve quando a gente está cansado. Então, eu queria aqui que tivesse representação estudantil nessa mesa também. Porque isso aqui é diretamente ligado a gente. Entendeu? Eu queria ser representada enquanto mulher estudante negra. Queria ser representada aqui. Só que eu não estou vendo isso, eu estou vendo a representação dos grandes empresários. Né? Só o que convém a eles. E é essa a minha fala. Obrigada. Muito obrigado, Maria Eduarda. Kátia Farago, a próxima. Depois da Kátia, já pode se aproximar o Kleber de Souza Silva. Ok, Kátia, 3 minutos. Boa tarde a todas e todos. Bom, eu sou a Kátia Farago, filósofa, né? Docente da disciplina de filosofia, e vou tentar terminar o texto que eu iniciei pela manhã. Então, a tentativa de exclusão de componentes curriculares que expressam o conhecimento científico acumulado sob o viés vago e pouco elucidativo dos componentes que são obrigatórios, esvazia o próprio conceito de educação, o que não deve prosperar.
pois gera desigualdade e as perpetua. Solicitamos que este Conselho rejeite essa proposta de BNCC, diante das graves debilidades que a maculam, sobretudo a reforma aligerada como está sendo conduzida, a reformulação deste documento, que afastou e afasta e impede o debate. Solicitamos aos conselheiros e às conselheiras que atendam ao clamor social que exige debate para a reformulação de uma base nacional comum curricular, que atenda de fato ao necessário desenvolvimento integral da juventude brasileira. Repudiamos o reducionismo curricular, a priorização de competências e habilidades, o rebaixamento de direitos que vão além da BNCC, como os expressos na Constituição de 88, a mercantilização do ensino médio, consequentemente da educação básica, a privatização da escola pública, a carga horária excludente, já que, por exemplo, as ciências da natureza, as ciências humanas sociais aplicadas, a história afro-indígena previstas no artigo 26 e 28 da LDB vão ter que disputar carga horária com matemática, com português, né? Repudiamos a BNCC e Lei 13.415, que oferta com uma limitação, uma carga horária de 1.800 horas. Repudiamos ainda a flexibilização de 40% do currículo regular integral na forma à distância, a omissão quanto à oferta da EJA, né, que, pelo documento apresentado em análise, poderá ser ofertado até 100% à distância, denotando desprezo neste documento à educação dos jovens e adultos de uma considerável parcela da população brasileira, o rebaixamento da formação técnica e profissional de baixa qualidade e com notório saber, os itinerários de formação tecnicista com perspectivas distintas de futuro, verdadeiro apartheid de educação, né, porque vai proporcionar a desigualdade, agravar ainda a desigualdade social. Ainda questionamos qual a legitimidade de uma BNCC imposta na conjuntura atual, que tem como contexto o golpe de 2016, com uma reforma de ensino média proposta por via de medida provisória e com o avanço também de um projeto de escola sem partido com sentido ideológico fascista. As eleições que se desenrolam no nosso país, nesses dias, vivem um processo conturbado, com o mais provável vitorioso do pleito sendo impedido de participar de modo injusto por parte do Judiciário de Curitiba, republiqueta, né? Do Araque, e trancafiada como preso político. Por que excluir disciplinas? BNCC da exclusão, BNCC autoritária, BNCC que destrói a escola pública, BNCC que desmonta a rede federal de ensino, BNCC atrelada ao mercado, BNCC que desrespeita a autonomia universitária e a soberania nacional. Enfim, uma BNCC golpista. Para concluir, solicitamos mais audiências públicas, tanto nos municípios quanto nos estados, para o debate com toda a sociedade, a rejeição do documento em análise, pois não representa as aspirações sociais, em esse conselho não optando pela rejeição, que seja a BNCC em análise debatida amplamente diante da complexidade da reformulação que nós estamos tratando e permita, de fato, a participação social e popular. Debate com as universidades, pesquisadores e pesquisadoras que se debruçam sobre o chão da escola. Obrigada. Muito obrigado. O próximo é o Kleber de Souza Silva, para fazer sua manifestação também por 3 minutos. Boa tarde. Kleber de Souza Silva, pela comunidade acadêmica do Campo Santo Inês do IF Baiano. Então, venho complementar também minha fala do turno da manhã, em que apresentamos as contradições dessa proposta de BNCC às diretrizes do PNE. Repito, nós construímos um relatório final de análise em que elencamos contradições às 10 diretrizes do PNE, não conseguiríamos ler todas, mas vou colocar mais alguns pontos. Contradições à diretriz número 9, valorização dos profissionais de educação. É evidente que a ampla flexibilização dos componentes curriculares desconstrói a organização curricular historicamente construída pelos profissionais de educação e estudantes do país. A falta de clareza das orientações curriculares por competências e habilidades direciona para a redução e não para a ampliação do que há de comum nos currículos escolares brasileiros. Além disso,
tais mudanças negligenciam o acúmulo de conhecimento alcançado pelo Centro de Formação de Professores através de anos de pesquisa, ensino e extensão sobre o ensino médio, uma vez que tem sido incipiente o espaço de contribuição desses atores na formulação das políticas. Observa-se, por um lado, que as licenciaturas têm endossado os cursos de graduação por disciplinas para a formação dos professores. No entanto, a Lei de Reforma do Ensino Médio flexibiliza a necessidade de formação específica para os postos de trabalho nas escolas, aprovando, inclusive, a admissão de professores por notório saber. Há 10 anos, os institutos federais têm contribuído para a formação de professores, atendendo à real necessidade do país. A formação qualificada desses profissionais alcançando regiões distantes dos centros universitários, assim como atendendo às áreas do conhecimento com maior déficit de professores. Diferentemente da coerência desse projeto, as mudanças em curso renunciam ao anseio de garantir a formação específica de nível superior aos profissionais de educação. Todos esses atores educacionais, cuja participação nas decisões tem sido restrita, já começam a ser cobrados a incorporarem um novo modelo curricular e figuram como os responsáveis pelo sucesso ou fracasso das propostas. O Brasil acumula numerosas experiências mal sucedidas de reformas verticalizadas, executadas por meio da importação de modelos alheios à comunidade escolar. Nesse sentido, o atual conjunto de medidas não apresenta maior respeito ao trabalho dos nossos educadores. Mais um ponto, contradição à diretriz número 4, melhoria da qualidade da educação. As principais justificativas apresentadas pelo MEC à população para fundamentar a reforma do ensino médio da BNCC são os índices de evasão estudantil devido à acessibilidade, a geração de renda familiar pelos adolescentes e a falta de interesse pela escola. Mascaram-se, então, questões concretas, responsáveis diretamente pela qualidade do serviço prestado à sociedade, pela escola e, por consequência, no interesse dos estudantes. Concluindo, professor? Concluindo, e aí algumas questões concretas foram colocadas pelos companheiros, principalmente pelos estudantes aguerridos que estão aqui, o que de fato é problema, o que precisa ser revisado na escola. Então, por fim, o conjunto de contradições apontadas às demais diretrizes do PNE evidenciam que as medidas governamentais sob análise implicam na redução da qualidade da educação pública. Obrigado. Muito obrigado. Bom, agora eu passo para a etapa de manifestação dos conselheiros que quiserem se manifestar. Vou fazer, então, pela ordem, iniciando com as nossas conselheiras. A conselheira Malvina ou Aurina querem começar? Vai pela ordem alfabética? Pode ser. Eu queria começar com vocês, então. A Aurina, então, pode fazer a primeira manifestação. Kátia vai falar, então? Ou a Sueli? Eu vou dar preferência para vocês. Não? Agora sim. Agora sim. Então, eu queria destacar a importância da escuta, agradecer a todas as pessoas que vieram aqui e manifestaram publicamente as suas impressões. Acho que há contribuições bastante relevantes, e dizer da importância, em que pese todas as questões que foram colocadas a respeito de maior tempo, a importância da fala e a importância da escuta. Eu acho que essa é a última audiência pública e ela acontecer tem um significado muito importante para todos nós que estamos envolvidos com a educação nesse país. Muito bem. Conselheira Aurina. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria falar do prazer que é sempre ouvi-los, sempre ouvir quem está depois de nós, ou antes, quem sabe. Eu acho que, para nós, é fundamental ter essa escuta, levar para dentro da BNCC os anseios da sociedade. Eu acho que é importantíssimo, e isso eu espero ser considerado, e tenho certeza que esse Conselho considerará. Bom, eu sou muito favorável ao debate. Eu acho que, com o debate, a gente vence todas as questões, a gente tira todas as dúvidas, e a gente consegue ser, pelo menos, escutados e ouvidos, principalmente. Então, nas nossas inserções aqui no Conselho, a gente faz questão sempre de estar frisando da necessidade de se abrir o diálogo, de se abrir esse debate. Porque eu acho que a BNCC era tão importante para todos nós
todos nós que somos professores, todos nós que trabalhamos com educação, que é impossível se fazer entre quatro paredes. Eu acho que tem que envolver a sociedade, tem que trazer a sociedade para esse conselho, para que todos nós ouçamos essa sociedade e levemos em conta tudo aquilo que é falado. Eu acho que é importantíssimo que a gente agora leve em conta todo o debate que se travou nesse dia de hoje, aqui, em relação à BNCC. Acho que não dá para desprezar todas as questões que aqui foram colocadas e que aqui nós estivemos ouvindo, e, por isso, é importantíssimo levarmos em conta para que a nossa BNCC não seja inócua, seja algo que dê ao brasileiro o direito de analisar, o direito de levar em conta. Então, eu acho que isso é importantíssimo, e volto a dizer, para nós foi um grande prazer tê-los hoje aqui, ouvi-los, e teremos que levar em conta, teremos, sim, que considerar tudo que foi dito. Muito obrigada. Muito obrigado, conselheira Aurina. Com a palavra, a conselheira Sueli. Eu vou complementar, Leda está me pedindo para complementar, porque aqui foi colocada alguma coisa em relação aos afros, em relação aos índios. Eu gostaria de colocar que nós fazemos parte de um grupo que está estudando a inserção dos 2 temas na BNCC. Então, nós já fizemos várias audiências fora daqui, aqui também, na última semana de agosto, nós fizemos uma audiência aqui e ouvimos todos os interessados, trouxemos os grupos, trouxemos as pessoas que se envolvem com os temas e vamos levar também esse tema para a BNCC. Já está dentro da BNCC, mas vamos levar mais fortemente, dada a audição que tivemos aqui, das questões que gostaríamos de estar presente da BNCC. Então, era isso que eu queria colocar. A Leda me lembrou muito bem, porque aqui foi colocado de manhã essa relação, e nós gostaríamos de lembrá-los de que nós estamos tendo esse cuidado de tratar o assunto com o devido interesse e com o devido cuidado. Muito obrigada. Muito obrigado. Conselheira Sueli. Boa tarde. É muito gratificante poder escutar, ter essa ouvidoria, a partir de que temos uma missão muito importante de fazer ajustes, de consolidar as ideias, tirar, pôr, enfim, acrescentar ou retirar do texto para que ele possa cumprir a sua missão. É bom lembrar que esse trabalho, ninguém tem a veleidade de achar que, em primeiro momento, ele seria um trabalho completo e íntegro. É um desafio muito grande, é um país muito diverso, é muito grande. E nós temos, na verdade, nessa visão federativa, 3 grandes desafios. Só o primeiro nós estamos começando, estamos investindo nesse momento, que é a base comum, que é curricular, que é, na verdade, uma responsabilidade do sistema da União. Mas já estão os estados e os municípios trabalhando com essa base inicial que foi aprovada e a construção paulatina dos seus currículos. E aí é o momento efetivo de que cada professor possa dar toda a sua participação, que o investimento seja um investimento local, que se possa trabalhar em cima do perfil do seu estado, do seu município, e sempre deixando a possibilidade, até se o município quiser trabalhar em conjunto com o estado, sim, mas deixando sempre um espaço para depois colocar a sua identidade local daquele município, que aquele currículo não fique um currículo uniforme para o estado inteiro. Então, a missão não é uma missão pequena, é uma missão grande, é um exercício de aprendizagem permanente, na escuta, na fala, na leitura, na discussão, no debate, e nós queremos crer que, com todos os subsídios que aqui foram trazidos e os que têm sido trazidos no dia a dia do nosso Conselho, nas ouvidorias institucionais, nas correspondências e nas sugestões que são aqui colocadas, nós possamos tratar este documento com a seriedade, com a inteireza, com a dignidade que o povo brasileiro merece. Muito obrigado, conselheira Sueli. Conselheira Malvina. À vontade. A senhora está em casa.
Boa tarde a todos e a todas. Peço desculpas aos meus companheiros e agradeço ao presidente, mas do local físico em que me encontro, eu não estava conseguindo visualizar a todas e a todas. E é para vocês que eu dirijo as minhas reflexões. Esse conselho é um conselho formado por profissionais que têm uma pluralidade de ideias. Nós não temos ideias aqui comuns e isso é muito bom, porque através do confronto de ideias e de ideais podemos avançar em busca do que é melhor para a educação brasileira. Nesse momento, não só nesse momento, mas durante todo o desenvolvimento do processo de elaboração do documento base pelo Ministério da Educação e depois, quando ele chega na sua versão da educação infantil e da educação fundamental, um documento 1, eu, a conselheira Aurina e a conselheira Márcia Ângela votamos contrariamente porque discordávamos de uma série de questões que podem ser lidas na íntegra na página do CNE, pode ser acessado, então eu não vou me repetir, porque em quase todas as audiências públicas eu falo sobre isso. Vou citar apenas duas questões que, para mim, se destacam, dentre outras tantas fundamentais e importantes, e que acompanharam o procedimento de elaboração, tanto do primeiro documento, quanto desse que chega ao MEC e que estamos aqui num processo amplo de discussão, não tão amplo quanto eu gostaria. Enfim, uma questão é que este documento devia ser semelhante ao que a Lei de Diretrizes e Bases de 96 coloca quando fala da inteireza da educação básica. Então, nós não devíamos estar discutindo dois documentos. Esse foi um ponto fundante nas nossas observações. Outro é a forma como ele foi, e eu escrevo, inclusive, tenho falado, mas tenho escrito sobre isso, então também não é novidade para ninguém, peço, inclusive, desculpas, mas quero reforçar sempre, publicamente, o meu pensamento, que os meus colegas do Conselho Nacional de Educação conhecem, porque eu sempre o expresso e também tenho escrito alguns artigos em relação a essa temática. Nesse sentido, eu falo sobre a forma de se entender como se dá o processo democrático. Ou ele é entendido, como foi entendido pelo Ministério da Educação, numa verticalidade. Então, um grupo de profissionais altamente qualificados elabora um documento e depois ele chega à base, já praticamente pronto, com poucas possibilidades de alterar, ou um processo que se dá circular, à semelhança das CONAs que nós temos conhecimento ou que nós participamos. Então, esses são dois pontos fundantes para mim, além de outros que eu me identifico e quero... O grupo da pedagogia, estudantes de pedagogia está presente? Pois é. Quero dizer, eu sou pedagoga também, quero dizer que me senti muito orgulhosa e lá do espaço que eu estava, aplaudi vocês com o meu coração, com o meu sentimento, com o que eu entendo o que é verdadeiramente educação. Então, enfim, esse conselho tem uma clareza de que ele vai analisar todas as contribuições, e eu espero que o conselho faça, e eu acredito que fará, não selecione as informações, que ele possa verdadeiramente ouvir e escutar, né, sem selecionar previamente aquilo que é do interesse, enfim, de determinados grupos. Quero finalizar apenas fazendo uma ponderação. Não estou vendo o professor Álvaro, presidente do Fórum Nacional de Conselhos Estaduais, estou vendo Felipe aqui, que é o secretário, mas não o professor Álvaro. Gostaria de falar
com a presença do professor Álvaro, mas eu mesmo direi depois para ele que assim me manifestei. Quando o professor Álvaro disse a todos, pelo Fórum Nacional de Conselhos, falando pelo Fórum Nacional de Conselhos, que o Fórum apoia a base, algum grupo do Fórum, ou a maior parte do Fórum de Conselhos, pode aprovar a base. O Conselho Estadual de Educação do Rio de Janeiro, do qual eu tenho a honra de ser presidente, não apoia a base assim como ela está. Portanto, eu não me senti representada em relação à questão de que o Fórum Nacional de Conselhos Estaduais, todo ele aprova a base. Até porque não fui consultada, não houve uma consulta aos conselhos estaduais, pelo menos o Conselho Estadual de Educação não foi perguntado sobre isso, senão nós falaríamos. Mas eu acho que não há nem necessidade de falar, de explicitar e talvez de perguntar, porque já está claro para este Conselho, para o Ministério da Educação e para aqueles que têm acompanhado as discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular, o meu pensamento. Um abraço a todos, um prazer em ter vocês aqui juntos nessa luta pela educação pública de qualidade social referenciada. Muito obrigada. Muito obrigado, conselheira Malvina. Com a palavra, a conselheira Márcia Ângela. Com a palavra, então, a conselheira Márcia Ângela. Boa tarde para todos, para todas. Eu já estou aqui empolgada, porque quando nós constituímos a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação, então, isso foi fruto de uma luta que estava naquele momento, isso aí eu estou tratando anos 80, a maioria aqui não tinha nem nascido. Então, meados de anos 80. Então, nós estávamos recusando uma reforma que estava vindo de uma forma autoritária por parte do Ministério da Educação. Então, nós reagimos de norte a sul do país, e foi assim que nasceu a ANFOP. Então, eu sou pedagoga e me orgulho dessas lutas, que eu acho que são muito importantes para poder a gente construir um país democrático, né? Então, acho que é de onde eu estou falando. Estou falando, então, como uma pessoa que tem uma trajetória em defesa de uma educação de qualidade, comprometida com os movimentos sociais. Então, é daí que eu estou falando, né? Então, aqui no Conselho Nacional de Educação, eu represento, no caso, e fruto de indicações, no caso da ANPED, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, Associação Nacional de Política e Administração da Educação, então, a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais de Educação. Então, são associações que eu tenho muito orgulho de pertencer e que, exatamente nessa perspectiva, inclusive dos princípios que essas associações defendem, que eu também estou aqui no Conselho Nacional e, de forma coerente, também os defendendo. Atualmente, eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, trabalho na pedagogia e também na pós-graduação, e lá em Pernambuco eu sou coordenadora do Fórum Estadual de Educação. Esse fórum ele segue a orientação do Fórum Nacional Popular de Educação, que eu senti falta hoje aqui, então, e que foi o Fórum Nacional Popular de Educação, as entidades que hoje o formam, que ajudaram e tiveram um papel preponderante na organização das conferências nacionais de educação. Não é? Então, a CONAE de 2010, a CONAE de 2014, então, foi organizado por esse fórum, e, recentemente, a CONAP. E deles, e especialmente de 2010, saíram as diretrizes que compuseram boa parte do Plano Nacional de Educação, que atualmente está em vigor. E, agora, voltando, né, diretamente para a nossa questão aqui da Base Nacional Comum Curricular, eu queria dizer, primeiro, assim, de que nós estamos, estou até repetindo que meus colegas conselheiros já ouviram isso, então, repito, nós estamos vivenciando uma reforma
da educação nacional, uma reforma silenciosa, porque ela vem mediante modificações em várias instâncias, em várias organizações que compõem a estrutura mesmo da nossa educação, e não tem sido discutido com todos aqueles que estão diretamente interessados ou todos aqueles que são responsáveis por isso. E daí, uma crítica que eu tenho feito, junto com as colegas, e aqui já foram mencionadas pela conselheira Malvina, é que a BNCC ela se tornou muito mais do que apenas uma reforma de ensino, uma reforma que diz respeito a currículo. Ela tomou um papel-chave nessas reformas. E ela é como se fosse a chave para poder propor alterações significativas, tanto na parte do currículo, como na gestão da educação, como na formação dos professores e dos profissionais da educação, como na avaliação. Então, de repente, ela passa a ser o elemento-chave de uma reforma que é uma forma muito mais ampla e que também está ligada ao que está acontecendo em termos do cenário político e econômico nacional, né, e que, então, requer muita atenção, muito estudo. E, no caso específico aqui do Conselho Nacional de Educação, ele tem um papel muito importante, não é que, ora, é a instância máxima de normatização da educação nacional. Então, isso não é pouco. E aqui tem uma caminhada no sentido do Conselho se tornar um órgão de Estado. E eu acho que esse também é um elemento que todos nós devemos lutar, para que esse Conselho ele seja, de fato, uma instância que ele reflita os anseios e as necessidades da sociedade, e, nessa direção, ele caminhe, sofrendo pouca influência, então, do Executivo. Eu acho que está em pauta essa luta, não é, de transformar, de fato, o CNE, então, num órgão de Estado. Eu acho que aqui no Conselho nós temos, os conselheiros também compreendem que tem necessidade de caminhar nesse sentido, né? Aqui é digamos assim, é um espaço plural, em que há um respeito, no sentido de que eu posso, por exemplo, emitir a opinião que estou dando agora, e depois um outro colega dizer exatamente o contrário. Mas eu acho que é assim que a gente vai construindo uma sociedade democrática. Eu acho que hoje nós temos o sentido também na União, que passamos, além de ter uma extrema desigualdade socioeconômica, como nós nos deparamos, 60% dos nossos jovens, então, não têm as condições dignas mesmo de sobrevivência nesse país. Então, a gente tem toda uma luta para que esse país ele venha a ser um país que garanta a cidadania para todos. E isso só se faz na hora que a gente não considere a educação como algo simplesmente técnico. Não. A educação ela é política. Ela não é política partidária, mas ela é política. Então, todos aqueles que estão envolvidos no campo da educação, eles têm a responsabilidade, enquanto cidadãos, de lutar para que se estabeleça plenamente a cidadania para todos e para todas. Sei que eu mesmo não verei um país como esse. Talvez os filhos de vocês consigam vê-lo, mas isso significa uma responsabilidade maior, que é, onde nós estejamos, não podemos estar submissos a direções que são dadas por quaisquer governos, simplesmente, se não tiver uma discussão, uma compreensão e uma atitude crítica. E daí a minha posição contrária à Base Nacional Comum do Ensino Médio. Primeiro, me posicionei contrariamente à BNCC, tendo em vista as razões aqui expostas. Fui, aqui no Conselho Nacional de Educação, coordenadora de uma comissão bicameral da Base Nacional Comum. Defendo uma base nacional comum, entendendo como princípios que orientam as práticas educacionais no país, mas sem entrar no nível de detalhamento que vai ter repercussões tanto na parte de negócios também, não é? Porque não tenhamos nenhuma dúvida que as disputas são muito maiores do que simplesmente no campo da educação. Quando a gente também imagina que, praticamente, a expansão do ensino superior no país, praticamente, ele está nas mãos, hoje, de 5 grupos que são muito poderosos, então, dá a dimensão, não é, dos problemas e dos desafios que estão postos nesse campo. Então, eu estou aqui, já finalizando, para dar condições dos colegas falarem, dizendo o seguinte, que o compromisso meu, que também vai até outubro, porque eu encerro meu mandato aqui no Conselho Nacional. A última reunião que eu virei vai ser em outubro, e, a partir de outubro, em vez de eu estar desse lado, estarei do lado de lá. Então, dizendo o seguinte, que estaremos
não é, continuando nessa disputa para que o projeto da educação nacional, ele, de fato, caminhe na perspectiva de tornar esse país mais forte, tornar esse país um país que tenha, do ponto de vista da geopolítica, ele tem um papel soberano nessa articulação com outros países e que continue, né, os setores organizados da sociedade que estão lutando para poder imprimir uma educação de qualidade e que essa qualidade se expressa em favor mesmo da maioria. Então, nós vamos todos juntos nessa perspectiva. Então, agradeço muito aqui aos colegas aqui do Conselho, agradeço ao presidente, em nome dele, agradeço a todos e a todas, e também a vocês, e dizer que muita luta vem pela frente e que não se faz educação pensando que ela não é política. Educação é política, educação, quando estamos falando de projeto de educação, estamos falando de projeto de sociedade. Então, é por isso que a gente luta. Obrigada. Muito obrigado, conselheira Márcia. Com a palavra, o conselheiro Alessio. Boa tarde a todas e a todos, né? Gostaria de saudar meus colegas na pessoa do nosso presidente aqui do Conselho, Eduardo Deschamps, e saudar todos os professores, alunos, profissionais da educação aqui, em nome de uma pessoa muito amiga da gente, da Undime, o professor André Lázaro, está aqui no auditório, nos honra com a sua presença, o ex-conselheiro dessa casa, o professor Cordão, que tem uma trajetória de vida dedicada de luta à educação brasileira, né? E queria dizer assim, que eu também sou professor, né? Eu falo aqui da condição também de professor da educação básica, né? Sou professor da rede pública estadual do Ceará, estado de onde eu venho, né? Sou professor de universidade pública também e estou à frente da gestão de um município, né, como secretário municipal de educação e atualmente presidente da Undime. E foi através da Undime que recebi a indicação para estar aqui ocupando uma dessas 24 cadeiras aqui desse Conselho Nacional da Educação. Então, assim, esse momento é um momento muito raro, é um momento muito importante, eu acho. Esse é um momento, eu acho que a Cátia, ela expressa muito bem, né? Assim, queria parabenizar na pessoa do Eduardo Deschamps, né? Quando, desde o primeiro momento, da discussão da base da educação infantil e do ensino fundamental, que se tomou essa decisão de abrir esse espaço, né, mais uma vez, de possibilitar essa abertura de um espaço de diálogo com a sociedade, de ouvir, ainda que não seja possível fazer essas audiências em cada um das 27 unidades da federação e muito menos dos 5.568 municípios brasileiros, mas a gente não pode deixar de reconhecer o esforço desse Conselho de, pelo menos, estar presente, de se dispuser a estar presente nas 5 regiões, para tentar ouvir ainda algumas críticas, algumas sugestões, algumas contribuições ao texto do documento que era encaminhado pelo Ministério da Educação. Isso aconteceu nas discussões da base da educação infantil fundamental, foram audiências muito ricas e valorosas, no sentido que o documento que foi aprovado final, de fato, quem acompanhou todo o processo, ele não é igual ao documento que chegou a esta casa, então muitas mudanças foram incorporadas na medida do possível, nem tudo que a gente escutou, nem tudo que a gente ouviu, foi possível a gente incorporar ao texto, mas uma boa parte, por exemplo, nós acompanhamos muito de perto a questão da discussão da educação infantil, porque hoje é a responsabilidade direta dos municípios a manutenção da educação infantil, e a gente defendeu a questão aqui em plenária e nas audiências também. A Undime esteve presente em todas as audiências, através dos nossos presidentes das seccionais nos estados, reivindicando a volta do texto da versão anterior, e foi uma coisa que foi acatada por esse Conselho. Estou colocando isso como um dos exemplos de que a gente aqui não está só brincando de fazer escuta, né? Esse espaço é um espaço sério, né? Assim, é um espaço plural, como a Marciângela coloca, assim, o próprio Conselho aqui, ele é a expressão da sociedade brasileira, dada a diversidade de pessoas que ocupam essas cadeiras e os lugares de onde ela vem, e a percepção que cada um traz, a história de vida que cada um traz à educação. Então, essa mesa aqui, ela já representa um pouco dessa diversidade, dessa riqueza, dessa pluralidade do nosso país, né? E a gente não pode deixar de minimizar a importância
desses espaços de audiência, porque só tinha 200 lugares, ou 300 lugares em Fortaleza, ou 400 em outro lugar que aconteceu, né? A gente tem que valorizar essa iniciativa, porque o Conselho, no seu rito normal, nós poderíamos estar continuando as nossas sessões internas, debatendo internamente, debatendo, discutindo, indo e voltando esse documento, mas no sentido de abrir mais uma vez para ouvir, né, eu acho louvável, porque nunca é demais escutar, né? E também nunca é demais, né, a gente abrir o espaço à participação. E eu acho que democracia, a gente assiste hoje nessa audiência, né, um exemplo real e concreto de democracia, do contraditório, né? Acho que todos têm o direito de vir aqui ocupar a tribuna, se inscrever, né, ocupar e dizer o que pensa, né? E também ter a serenidade para saber que nem sempre o seu pensamento ele será universal, nem sempre o seu pensamento será acolhido na totalidade, mas pelo menos você teve, né, a oportunidade de se manifestar, dizer aquilo que pensa, aquilo que acredita, e cabe à diversidade deste Conselho avaliar e ponderar e absorver a riqueza da contribuição da fala de cada um. Então, nesse sentido, eu queria parabenizar todos que estão aqui presentes nesse auditório, ainda que nós não tenhamos os 200 lugares ocupados, mas, de uma forma muito especial, as pessoas que tiveram a coragem e a ousadia de ocupar a tribuna, né? Então, não é fácil uma aluna vir aqui, na condição de aluna, e dizer o que pensa, o que ela quer para o seu ensino médio, ou na condição de um professor, de vir aqui reclamar e que requerer uma reforma do ensino médio que seja mais próximo da sua realidade. Então, assim, a gente tem que realmente valorizar a coragem, a ousadia de todos que se pronunciaram e tentar absorver o que tem de melhor em suas falas, né? Queria também dizer, assim, na condição de educador, de pesquisador também, que elaborar uma base nacional comum curricular não é uma tarefa fácil. Quero reafirmar também, enquanto um DIME, enquanto instituição, aqui não é mais o conselheiro só, né, mas é o conselheiro e o presidente da Undime. A Undime, desde o primeiro momento, abraçou a discussão, né, muito antes de chegar mesmo ao Ministério, da necessidade de nós termos uma base nacional comum curricular para a educação básica no nosso país, né. Desde o primeiro momento, nós entendíamos que era importante, porque o Brasil é esse país diverso, esse país plural, mas é, sobretudo, um país muito desigual, como a André Lázaro nos colocou para a gente lá em Recife, no nosso último fórum, agora recente, lá em Recife, e ele mostrava ainda o quão é desigual o nosso sistema educacional brasileiro. Então, assim, pensar num país desse tamanho, com essa dimensão, né, e não pensar, né, alguns conhecimentos e aprendizagens que são necessários, que são imprescindíveis ao desenvolvimento de todo e de qualquer brasileira, né? Então, assim, não é pensar de uma forma muito orgânica, de uma forma muito nacional, né? Então, nesse sentido, a gente defende, sim, a construção de um documento curricular que venha orientar, uma base que venha orientar a elaboração dos currículos pelas escolas, pelas redes e sistemas no país, para dar essa perspectiva da possibilidade, né? Não da garantia nada, da possibilidade da garantia de aprendizagem de todo e de qualquer brasileiro, porque também a gente não pode ter a falsa ilusão de querer acreditar que a base nacional comum curricular, os currículos que serão implementados a partir dessa base, eles irão dar conta de toda a problemática da educação brasileira. Isso é uma ilusão, né, a gente querer acreditar. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ver o que ela traz de possibilidade de melhoria, né? A existência de uma base, ela vem talvez preparar o terreno para a consolidação de um sistema nacional de educação, que é a outra reivindicação antiga nossa, da Undime, e daqueles que fazem a educação nesse nosso país, né? Então, assim, em que pesa as características, as singularidades locais, mas é importante também a gente ter um sistema nacional que se articule, que funcione de forma de regime colaborativo, já que nós temos um modelo de república federativa única no mundo, né, com 3 instâncias independentes, autônomas, né, entre si, né, mas que devam trabalhar de forma articulada, né? Então, assim, pensar uma base para o Brasil também não é tarefa fácil, como foi pensar uma base para a Austrália, como foi pensar uma base para a Inglaterra, e outros países por aí afora que também estão fazendo suas reformas curriculares. Porque nesses países já existe uma sociedade mais homogênea,
homogênea, uma sociedade com menos desigualdade, né, de todos os pontos de vista, né? Então, assim, considerar essa diversidade do país, a grandiosidade em termos de território, até fisicamente, é um outro elemento que também torna mais complexa essa tarefa. Então, a gente já sabia que não seria uma tarefa fácil, né? Também não, a gente sabe que não é fácil para quem está à frente do Ministério da Educação conduzindo essas discussões, né, tentando incorporar essas ideias, Eu não acredito que ninguém queira mudar para piorar, intencionalmente. Você pode até errar nas suas escolhas, né? Você pode até errar nas suas escolhas, como o professor pode errar na escolha de um conteúdo, na escolha da metodologia, na escolha de uma forma de avaliação. Eu sou professor, né? Então, assim, a gente pode até aceitar, mas, assim, eu acredito na boa intenção de um educador, né, de todos aqueles que trabalham na educação, de estar sempre buscando essa melhoria, né? Então, nesse sentido, é importante dizer que reconhecer que, se é difícil elaborar uma base para esse país, pensar também numa base para a etapa do ensino médio, também já era de se esperar que tivesse esse nível de debate, esse nível de complexidade, porque o ensino médio, né, ele também à medida que se amplia, né, que se aumenta o nível, né, ampliam também-se as complexidades, né, amplia as complexidades da questão da formação do professor, né. Nós temos hoje um grande déficit de profissionais formados e habilitados nas suas áreas, que é um grande nó ainda a ser resolvido no nosso cenário nacional. Tem outras questões estruturantes, como foram colocadas aqui pelos alunos, pelos professores de escolas, que ainda não têm assegurado as condições, não gosto nem desse nome mínimo, mas as condições básicas de funcionamento. Então, todas essas questões a gente não pode deixar, nem pode fechar os olhos que elas existem, mas nós também não podemos deixar de avançar em outros aspectos também, que a gente pode também estar também contribuindo com essa discussão. Então, a gente não pode perder esse momento de estar colaborando na medida do possível. E quando a gente fala essa colaboração, que ela venha de todas as formas, de todos os lados, de todas aquelas pessoas que têm realmente um compromisso em melhorar a educação nesse país. A gente só espera, assim, dizer que é importante, né, assim como eu anotei, cada um dos colegas também anotou, muito que foi dito aqui, a gente já ouviu na audiência de Fortaleza, a gente já ouviu na audiência de Santa Catarina. É importante a repetição, né? A repetição de aspectos tanto favoráveis quanto desfavoráveis é importante até para reafirmar posições, né, e acender algumas luzes de atenção, de alerta, né? Então, nesse sentido é que a gente acha importante. Por fim, né, fica aqui o desejo, né, que esta casa tenha, de fato, a sensibilidade, né, e a humildade intelectual e a sabedoria para saber acolher o que tem de melhor em cada uma das falas e que nós consigamos, de fato, fazer um documento que consiga contribuir com a melhoria da educação no sentido de atender às expectativas, os anseios da sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheira Alessio. Com a palavra, o conselheiro César Calegari. Muito bem, nós temos o conselheiro César Calegari para seu pronunciamento. Boa tarde aqui. Eu quero cumprimentar aqui os estudantes aqui presentes, os professores, representantes de entidades, aqueles que estão nos acompanhando, inclusive pela transmissão aí pela internet. Cumprimentar o conselheiro Eduardo, que é o presidente aqui do Conselho Nacional de Educação e que me substituiu na presidência da comissão da base, depois que eu tomei a decisão de renunciar a essa presidência, agora no mês de julho, para poder expressar com maior veemência, clareza e objetividade as posições que eu tenho em relação a essa proposta de reforma do ensino médio. Eu queria dizer que nós estamos chegando aqui ao final de uma primeira etapa, né? Isso é algo que pelo menos é o meu desejo, né? Quando nós planejamos esse conjunto de audiências públicas, foi para que nós pudéssemos abrir um espaço entre outros espaços, que pudessem os diferentes segmentos da sociedade brasileira se expressar com clareza. E dentro das limitações de um órgão como o Conselho Nacional de Educação, que tem limites orçamentários, limites operacionais, tudo mais,
nós seguimos uma tradição, inclusive, desse Conselho, que foi abrir esses espaços para audiência pública, entendendo sempre que eles são necessariamente limitados, né, não pode parar por aí, e eu vejo... Não, mas ela é deselegante pra caramba, né? Porque aquele dia lá em Belém, eu falei, pô, ela tinha falado, ela falou também, eu falei, você viu que ela... Oi, desculpe. Agora sim. Desculpe. Inclusive as manifestações que nos levaram a cancelar algumas audiências públicas e que nós, pelo menos da minha parte, entendo que são manifestações legítimas também, né? E, portanto, devem ser consideradas, e são consideradas e devem ser consideradas pelo Conselho. Então, é uma etapa, eu me dirigindo aqui também ao conselheiro Cury, que está ali, aquele simpático bigodudo, né, que acabou de ser eleito presidente do Conselho Nacional da Educação e que vai assumir responsabilidades grandes, né, do CNE, junto com os demais conselheiros, como órgão de Estado. Então, está terminada uma primeira etapa, mas eu vejo, né, que o Conselho Nacional da Educação tem que caminhar, né? O processo democrático, todos nós sabemos, é um processo trabalhoso. Talvez por ser tão trabalhoso que nós damos tanto valor à democracia. Dá trabalho, né? E exige tempo, exige paciência, sensibilidade, posicionamento, clareza. Eu me lembro agora, olhando aqui para o Gersen, que é nosso colega aqui do Conselho, e representante das comunidades indígenas brasileiras, eu ouvi uma vez de um pajé, né, uma frase muito sábia. O tempo gosta, aliás, o tempo não gosta que as coisas sejam feitas sem ele, né? Então, nós temos que ter o tempo necessário para que o processo democrático se faça. Eu vejo que aqui, né, não apenas nesta manifestação, desta audiência pública aqui da região centro-oeste do Brasil, que está sendo realizada em Brasília, mas também todas as outras audiências públicas e todos os outros debates em que nós, conselheiros, temos participado, não ouvimos ninguém, nenhum dos setores, uma defesa de que a educação brasileira deva continuar como está. Acho que é um diagnóstico absolutamente recorrente de que a educação brasileira, de uma maneira geral, ela tem significado um grande sistema de exclusão social a partir da exclusão educacional. Então, acho que é algo que nos une, independente de posições e visões de mundo, a ideia de que é, sim, necessário que nós possamos fazer transformações profundas no sistema educacional do nosso país. Agora, nós não temos mais o direito de errar. Nós não temos mais, porque o Brasil tem errado muito e tem se omitido demais, historicamente, em matéria de educação. Então, o nosso momento aqui é um momento de acertar, não podemos mais errar. E um erro grave que poderíamos cometer nesse processo seria qualquer tipo de atropelo que pudesse produzir um erro brutal em matéria de formulação e implementação de política pública, que é suprimir o processo democrático de elaboração de uma reforma educativa. Sem que haja um processo participativo e democrático, não haverá um sistema educacional de boa qualidade. Sem a participação de estudantes e professores na reforma do ensino médio, não haverá reforma do ensino médio, porque são eles os responsáveis pela implementação de qualquer que seja a concepção de educação. Então, o que é que nós ouvimos aqui com veemência, hoje aqui em todos os lugares? De que o processo de discussão ele é insuficiente, não apenas de como nasceu essa proposta a partir de uma medida provisória, mas também porque, na própria elaboração, pouco se escutou e pouco se aproveitou do cabedal e das grandes lições que a própria educação brasileira nos dá, como, por exemplo, foi apresentado hoje várias vezes, reiteradamente, os exemplos de educação bem-sucedida, que estão, por exemplo, os institutos federais de educação, mas não só. Muitas escolas brasileiras nos dão exemplos de soluções educacionais e de avanços educacionais, e nós podemos aprender com essas escolas de uma maneira mais ampla, se pudermos ouvi-las, e não apenas ouvir, mas chamá-las para um processo de coelaboração de uma nova proposta.
eu gostaria de ir terminando, né, que as críticas, reparos, observações e contestações, né, a respeito da reforma do ensino médio, pelo menos é a minha leitura, né, não é daqueles que não querem que as coisas avancem. Querem que as coisas sejam feitas corretamente, num país que deve prezar pela democracia e que deve ter um compromisso com isso. Eu acho que esse compromisso tem que ser o compromisso do Conselho Nacional da Educação. Eu vejo que, nesse instante, talvez caiba ao Conselho Nacional da Educação, como órgão de Estado, Cury, colegas aqui, inclusive os que vão ficar, porque eu sou um daqueles que, a partir do mês de outubro, não mais estarei aqui nesse conselho, mas continuarei militando em torno dessas causas em outras trincheiras, em outros lugares, mas a responsabilidade que vai passar a pesar, né, sobre os ombros do Conselho Nacional da Educação como órgão de Estado é a responsabilidade de se tornar o principal artífice de um grande pacto nacional pela educação. E essa função de artífice é uma função de articulação dos diferentes segmentos da sociedade brasileira para que isso possa acontecer. Então, é uma responsabilidade enorme, né, que somente a um órgão de Estado pode ser dada essa condição, pelo menos em termos de potência, para que reformas educacionais não sejam reformas de governos, mas seja uma reforma da sociedade brasileira, implementada por ela e com a participação necessária de todos. Então, é uma responsabilidade que cabe a esse Conselho e assumir esse papel de artífice de um grande pacto nacional por reformas educativas, não apenas no que diz respeito ao ensino médio, mas no conjunto das reformas educativas, a partir da emergência, inclusive, do processo democrático e eleitoral que haverá de se resolver a partir do mês de outubro. É impossível, no meu modo de entender, pensar numa reforma de ensino médio ou pensar em reformas educacionais sem levar em consideração novos secretários de educação que teremos a partir do ano que vem, novos conselhos de educação que teremos no ano que vem, novos representantes do povo brasileiro no Congresso Nacional e mesmo nas assembleias legislativas. Enfim, o Brasil, exercitando a sua democracia, vai produzir sínteses democráticas e de poder que devem ser respeitadas. Quero dizer isso porque qualquer processo de atropelo, e veja, o Ministério da Educação e os seus representantes aqui no Conselho, a professora Cátia, que é secretária de Educação Básica do MEC, o professor Paulo Baroni e o próprio atual ministro da Educação, Rosselli, têm manifestado com clareza o seu desejo de fazer aprovar a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio este ano. Essa posição tem que ser combatida. Isso seria um desrespeito, inclusive, àquilo que o Brasil construiu, posto na lei do Plano Nacional de Educação, a qual este Conselho, junto com mais 5 entidades nacionais, tem a responsabilidade de acompanhar, porque está na lei do Plano Nacional de Educação a responsabilidade de fazer uma base nacional comum curricular. Agora, assim como todo o Plano Nacional de Educação, que foi concebido como um plano de ampliação de direitos, de consumação dos direitos educacionais, é absolutamente necessário que isso seja feito sem atropelo, sem que uma coisa que venha a ser produzida com o grau forte de ilegitimidade, né, de um governo e até de governos que estão há 1 ou 2 meses do seu final, que, independente das suas próprias características, essa ilegitimidade transformaria uma base nacional comum curricular como uma peça natimorta, porque ela não teria o respeito à legitimidade e nenhuma função social teria para o país. E veja, produzíssemos uma peça natimorta com essas condições, aí sim, o dano social seria brutal, porque retomar esse processo é algo que não apenas anularia os esforços que foram feitos ao longo desses anos em torno da construção de ideia de base nacional comum curricular, mas também as dificuldades de implantação de qualquer coisa. Então, eu vejo que é uma possibilidade grande. Eu quero terminar agradecendo a tolerância aqui pelo tempo que já avançou. Não vou chegar nem perto ao tempo utilizado pelo conselheiro Alessio, mas todos aqui, ou muitos de vocês, sabem da minha posição, né?
quando nós falamos aqui, né, e eu defendo a revogação da lei do ensino médio, sim, revogação da lei do ensino médio, não está aqui quem defende a ideia de que não haja reforma no ensino médio. Ela é absolutamente indispensável, mas não esta reforma. E por que não essa reforma? Porque ela é excludente, ela é reducionista, reduz direitos de aprendizagem, reduz as condições educacionais do Brasil por vários elementos, entre elas, quando diz que os direitos de aprendizagem são apenas aqueles que ficam confinados, retidos e apequenados em apenas 1.800 horas do ensino médio. O que vai ficar de fora? Quantas aulas, conteúdos, conhecimentos de sociologia, filosofia, matemática, língua portuguesa vão ficar de fora desse microcosmo que foi inventado pela lei do ensino médio? Precisa ser revogada, mas precisa construir uma nova lei. A lei do ensino médio é essa que diz e que atenta contra a existência da escola como espaço e território democrático de construção de cidadania, quando fala que a escola e a educação básica pode ser substituída por pacotes de educação à distância, é suprimir o direito à convivência, suprimir uma instituição fundamental constituída na sociedade brasileira e no mundo inteiro, que é a escola, sobretudo a escola pública. Então, essa lei precisa ser revogada para que se faça uma nova lei, num grande pacto nacional. Quando eu falo aqui que a proposta de base nacional comum curricular, proposta pelo Ministério da Educação, tem que ser rejeitada e devolvida, não é apenas porque ela é reducionista, e como foi bem apontado aqui, ela, ao tratar da questão de áreas de conhecimento, dilui completamente as diferentes disciplinas, omite e desconsidera os fundamentos conceituais próprios das disciplinas, sem os quais não há interdisciplinaridade, o primeiro ponto, e sem os elementos conceituais e teóricos, não se pensa sobre o que se aprende, e, portanto, seria, de fato, uma educação reducionista e exclusão de direitos. Quando nós falamos que a proposta de reforma do ensino médio e base nacional ela tem que ser rejeitada, é porque ela está completamente desacompanhada de qualquer proposta de estruturação do ensino médio. Nós estamos esperando aqui o Ministério da Educação fazer o que anunciou, de apresentar a esse Conselho uma proposta de formação de professores. Aqui, todos aqui falaram a respeito do colapso, do grande apagão que o Brasil está enfrentando, que é o apagão do magistério. Então, isso precisa ser enfrentado com um conjunto de outras providências estruturantes, sobre as quais, mediante as quais, e sem as quais não pode haver uma reforma que seja includente e que possa ampliar direitos da educação. Eu quero, portanto, terminar, né, dizendo que defendo a revogação da lei, acho que o Conselho Nacional de Educação, nesse instante, como portador, né, desse legado das discussões até aqui havidas, né, e que certamente haverão de acontecer ainda, deve assumir esse papel de artífice de construção de um pacto nacional pela educação, incluindo aí as questões da reforma do ensino médio, mas isso a partir de um outro momento, não deste momento, mas a partir de uma retomada do ano que vem, com ampla participação da sociedade brasileira. Isso é absolutamente indispensável, é fundamental, evitar o atropelo, considerar o que fizemos aqui nas audiências públicas apenas como uma primeira etapa, mas não as etapas necessárias para que o assunto possa evoluir. Está claro por todos os lugares que, para as manifestações havidas aqui pela SBPC, pelas diferentes entidades, pelos estudantes, que o que se quer é participar, é ajudar a construir. Então, nós temos que dar, não apenas ouvir, mas respeitar esse clamor da sociedade que quer ajudar a fazer uma reforma educacional consequente com um país democrático, desenvolvido e socialmente justo. Portanto, revogar a lei do ensino médio e devolver para o MEC essa proposta que não pode ser emendada e sequer melhorada aqui pelo Conselho, a proposta de BNCC, é um gesto fundamental nesse instante, enquanto o próprio Conselho Nacional de Educação toma medidas necessárias a aprofundar o debate e com isso, produzir uma contribuição efetiva para a nação brasileira. Então, para vocês que nos acompanharam aqui nesse última etapa, apenas faço um apelo. A audiência pública da região Sudeste, Eduardo, não pôde ser realizada. Eu acho muito complicado que nós venhamos a concluir a etapa de audiências públicas que nós planejamos sem que haja a possibilidade dos educadores da região Sudeste do Brasil
também se manifestarem. Então, eu acho que ela deveria ser pautada, né? Mesmo a audiência pública que, embora tenha sido realizada de uma outra forma em Belém, envolvendo a região norte, deveria ser pautada também, mas não só as audiências públicas. A ideia que eu estou propondo é aprofundar as discussões na perspectiva de uma criação autoral, colaborativa e ampla de uma nova proposta de reforma, não apenas do ensino médio, mas do conjunto da educação brasileira. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado, conselheiro Calegari. Conselheiro Cury. Conselheiro Cury. Bom, obrigado, conselheiro Eduardo. Eu queria cumprimentá-lo e cumprimentar as minhas colegas do Conselho Nacional de Educação, meus amigos conselheiros. E queria, sobretudo, curtissimamente, porque muito já foi dito, falado e comentado, né? Queria também cumprimentar o ex-conselheiro Cordão, meu grande amigo. Eu queria apenas, como um conselheiro de um órgão de Estado, né? E não um órgão de governo, um órgão de Estado, que tem como princípio básico do seu trabalho mobilizar a sociedade em relação às ideias, sugestões, trajetórias, relevâncias, não é? Propostas, para que possa construir políticas, agendas das políticas, marcos regulatórios das políticas, não é? E incrementos às políticas já existentes. Está sendo assim com a Base Nacional Comum Curricular, mas foi assim também com outras diversas diretrizes que nós organizamos, não é? Em referência a cursos, a licenciaturas, engenharias, direito, comunicação, nutrição, saúde, não é? A cada diretriz que nós discutimos, nós fazemos com que a sociedade apresente os seus pontos de vista, apresente as suas demandas, apresente as críticas e expresse, não é? Quais são os limites reais, né, no processo para que eles sejam superados. Não é? Fazer política é ampliar o espaço educacional junto à sociedade. Não é buscar eficiência, é buscar efetividade e proveito social. Portanto, é com essa característica de trabalho de um órgão de Estado que eu saúdo, agradeço a participação de todos e todas aqui. Aprendi muito com as colocações, não é? Gostei muito de ver famílias participando desse debate, isso é fundamental, é uma interação entre o Estado, entre as escolas e o espaço social que ocupa e que recebe das escolas, digamos assim, significados mais amplos, mais profundos, mais públicos. Portanto, eu também gostaria de marcar que a etapa do ensino médio é uma etapa estratégica no processo de inclusão pela cultura e pelo conhecimento, e, portanto, não pode ser feito de outro jeito, a não ser com a escuta da sociedade que se deu hoje aqui, com a mobilização de ideias, não é? e de relevâncias que se busca nesses diálogos. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, presidente. Muito obrigado, conselheiro Cury. Com a palavra, o conselheiro José Francisco Soares. Muito obrigado. Eu queria começar chamando a atenção e sublinhando algo que já foi dito, que a BNCC é um comando do PNE. Ou seja, em 2 momentos, o PNE diz que serão enviados ao CNE os direitos e objetivos de aprendizagem. A palavra direito é uma palavra importante aqui, porque direito que não é especificado é utopia. Direito que não tem uma instituição para garanti-lo não é direito. Então, essa etapa de especificar o direito à educação é uma etapa importante, que o CNE tem que cumprir, e que começamos a cumprir o ano passado. Como vários que me antecederam, e deixaram isso muito claro nas suas falas, esse é um espaço plural. Eu tive muita satisfação de estar do lado do conselheiro Calegari e votando a favor da BNCC, do ensino fundamental e infantil. Mas qual era a nossa visão? Direitos. Se a gente não diz que uma criança que vai para uma escola pública ou privada tem direitos, os direitos não serão atendidos. Eu mencionava para meus colegas aqui do Conselho que eu tive uma enorme satisfação, há 2 semanas atrás, de estar no mesmo espaço do educador colombiano Bernardo Toro.
E ele, com a experiência dele, fez uma metáfora que já foi utilizada aqui várias vezes, que os sistemas educacionais da América Latina são frequentemente, são organizados como se fosse possível, numa cidade, organizar um sistema de provimento de água onde uma fosse água potável e a outra não fosse água potável. É isso que nós temos hoje. O nosso sistema educacional hoje é um sistema excludente. Por quê? Porque ele dá tudo para poucos e nada para muitos. Dou 2 exemplos. 25% das crianças que começam o ensino fundamental não chegam no médio. Ficam para trás. E nós sabemos quem fica para trás. Sabemos muito bem, porque nós temos o censo escolar e sabemos exatamente quem ficou. Então, nós precisamos falar de direito, mas direito concretizado, que só pode ocorrer na escola. Então, foi isso que, quando olhamos e discutimos e aperfeiçoamos, estávamos pensando na Base Nacional Comum. O curricular virou polêmico. E sobre isso, então, eu queria falar. A base, ela não pode ser tomada como o modelo curricular da escola no final. E, para isso, e de novo, eu me orgulho de ter participado da redação do parágrafo 1º, que é ainda pouco conhecido, da resolução da BNCC. No exercício de sua autonomia, prevista na LDB, no processo de construção das propostas pedagógicas, atendidas todos os direitos e objetivos de aprendizagem, nota que aqui conseguimos manter a expressão que vinha do PNE, instituídos na BNCC, as instituições escolares, redes de ensino e seus respectivos sistemas poderão adotar formas de organização e propostas de progressão que julgarem necessários. Isso é uma reafirmação do que está na LDB, ou seja, independente do que for que pode ter sido feito antes, essas indicações têm que ser discutidas dentro da escola. Então, há um enorme espaço aqui para várias coisas que são muito importantes. Eu sou mineiro, moro em Belo Horizonte, estou do lado de Mariana. É estranho se o currículo de Mariana não falar do acidente. Então, é importante, o acidente não está na base, mas ele tem que estar no currículo. Então, quando nós trabalhamos nesse sentido de produzir, sim, algo que é comum. Quando nós estamos falando de cidadania, nós estamos aqui articulando algo que não é simples, mas nós estamos dizendo que nós todos, independente de quem somos, temos uma dimensão de comum. Percebam, a nossa sociedade não está organizada assim, muitas outras sociedades não estão organizadas. Estão organizadas de uma forma tão hierárquica que alguns não são cidadãos. O que a base está dizendo? A base está dizendo o seguinte: independente disso, há coisas que todos devem aprender. Isso é libertador. Então, esta dimensão de direitos foi uma dimensão que nos uniu. Uniu a muitas pessoas, não uniu a todos, mas nos uniu. Agora nós estamos num segundo momento. Agora nós estamos num segundo momento, que é o momento de discussão do ensino médio. Qual é o papel do CNE? Vários colegas meus anteciparam, ouvir. E nós ouvimos, nessa audiência, nas duas que outras foram possíveis, e, infelizmente, não pudemos ouvir. O César até chama a atenção da necessidade de ouvir. O que nós ouvimos? Primeiro, o argumento do financiamento, ou seja, o que está previsto na base, os direitos, terão dificuldades de ser implementados porque falta financiamento. Nós ouvimos o argumento dos itinerários. Os itinerários não são claros e também não poderão ser oferecidos amplamente. Nós ouvimos o argumento da desigualdade. Nós temos que cuidar para que uma reforma não acirre a desigualdade. Nós ouvimos o argumento da limitação da obrigatoriedade apenas de língua portuguesa e matemática. E, de forma associada, nós ouvimos o argumento da ausência de outras áreas. Nós ouvimos o argumento da interdisciplinaridade. Há um desbalanceamento entre uma necessidade que a escola e o cidadão precisa para tomar suas decisões de articular diferentes campos. Mas ele só pode fazer isso se também ele foi exposto
há conhecimentos que são disciplinares. Esse é um ponto delicado, complicado, mas essencial. Por quê? Porque se nós acirrarmos a questão disciplinar, nós podemos ter um ensino completamente irrelevante para o cidadão. Mas se nós acirrarmos a outra dimensão apenas, nós podemos ter uma cidadania sem conhecimento. É difícil, mas esse argumento da interdisciplinaridade ele vai ter que ser muito discutido e alguma solução. Nós ouvimos o argumento da avaliação. Primeiro, da necessidade de se explicitar como seria feita a avaliação. E depois o argumento, dentro da mesma área, de crítica, dizendo que a base é simplesmente uma forma de facilitar a avaliação. Nós ouvimos o argumento do acesso nas cidades pequenas com apenas uma escola, do cuidado que se deve ter para isso. Nós ouvimos o argumento da dificuldade de formação dos professores. E nós ouvimos, de uma forma muito contundente, o argumento da legitimidade, seja do processo e seja do momento. O que o CNE terá que fazer? Perceba, nós temos que ouvir esses argumentos, nós temos que... o nosso papel é de explicitar, não se trata de uma decisão a ser tomada agora, mas esses argumentos eles terão que ser considerados. E nós vamos tomar a decisão que será encaminhada por todos. Muitas das coisas que têm sido ditas estão muito fora. O argumento da revogação ele é um argumento que está fora do CNE. Os conselheiros estão se manifestando de forma individual, e ficou claro em várias manifestações. Mas esse órgão ele tem que se manifestar pelas suas maneiras específicas e corretas e de Estado. Mas eu queria terminar com uma última coisa. Nós estamos num momento muito crucial da vida brasileira. E talvez 95%, 98%, eu queria sonhar que fôssemos todos, vamos ter que estar no mesmo lado daqui a pouco. Nós estamos vivendo um momento em que a gente não deveria acirrar as diferenças quando nós temos um horizonte de convergência. E esse horizonte de convergência chama-se direito à educação, direito ao aprender, direito ao conhecimento. Eu insisto, talvez um pouco utópico, que essa dimensão, hoje, de pensar um país com a diversidade, sim, mas com o respeito de ouvir o diferente. Eu lamento a interdição do debate. O que ocorreu em São Paulo foi uma interdição do debate. O que ocorreu aqui foi o debate, com as cores fortes, mas foi o debate. Nós precisamos disso. E deixe-me sonhar. Eu acho que nós estamos no mesmo barco. Obrigado, conselheiro Chico. Com a palavra, o conselheiro Joaquim Soares Neto. Muito bem. Com a palavra, o conselheiro Neto. Conselheiro Neto. Boa tarde. Por favor. Boa tarde a todos, boa tarde aos participantes, boa tarde aos meus colegas do Conselho Nacional de Educação. Estamos aqui finalizando um dia de debate, um debate bastante forte, né, em relação a políticas públicas importantíssimas e estruturantes para o país. Acho que o primeiro ponto é ressaltar aqui o papel desse órgão de Estado. O Conselho Nacional de Educação ele é composto por 24 membros e nós temos essa comissão, que é uma comissão bicameral. O Conselho tem duas câmaras, Câmara de Educação Básica, Câmara de Educação Superior. Essa comissão é bicameral e o tema é tão importante que, neste caso, nós temos, nessa Câmara, todos os conselheiros do Conselho Nacional que pertencem a essa comissão. Então, isso demonstra a importância que esse Conselho dá em relação à discussão tanto da base do ensino fundamental e educação infantil, que nós fizemos no ano passado, e quanto, nesse momento, nós estamos discutindo aqui a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio.
O processo de discussão, ele inclui as audiências públicas. O ano passado também nós fizemos uma audiência pública por região. Esse ano também nós estamos fazendo uma audiência pública por região. No entanto, o processo de discussão é muito mais amplo que isso. Então, nós estamos, vou dar alguns exemplos, nós estamos participando de discussões bastante importantes com as associações no país, aqui em Brasília ou em outros estados. Participamos de muitas discussões. Em especial, a Câmara de Educação Básica tem a pauta da Câmara de Educação Básica, nesse ano, basicamente é base. Né? Então, tem recebido sugestões de associações, de pessoas, de especialistas, enfim, discutindo isso profundamente, todas as reuniões, e, inclusive, com pautas em momentos que não sejam de reuniões. Estamos recebendo documentos, né, o presidente vai dar um balanço aqui, a posterior, mas estamos recebendo documentos e documentos pensados, e os relatores, eu e o conselheiro Chico, nós já estamos trabalhando os documentos. Então, todos os documentos estão sendo lidos, estão sendo categorizados as sugestões, e agora, hoje, acho que nós tivemos a entrega de 12 documentos por volta disso. Com esses documentos que estão sendo entregues aqui hoje e serão entregues na plataforma até meia-noite, a partir daí nós vamos trabalhar e ter, em 2 semanas, um quadro completo das contribuições que foram entregues ao Conselho. E tem um compromisso que este Conselho assumiu com a sociedade no ano passado e assumimos esse ano, que todas as contribuições de todos os eventos, inclusive das audiências públicas, serão levadas em consideração no momento agora que nós vamos aprofundar a questão das discussões, das contribuições que tivemos. Então, acho que é importante colocar isso, ou seja, o Conselho ele tem aberto canais de escuta da sociedade e tem levado em consideração isso de forma serena, de forma séria, de forma bastante estruturada, para que isso seja incorporado no processo de discussão ao documento final que nós estamos discutindo. Bom, e, finalmente, algumas palavras sobre a importância histórica desse momento em discutir uma base nacional relativa ao ensino médio. Nós sabemos, ou seja, toda a estrutura da educação básica, ela está sendo discutida. Nós já temos, a partir da década de 90 e nos últimos anos, cada vez mais dados em relação à educação, de tal forma que nós temos hoje uma avaliação com base em evidências bastante fortes dos problemas que nós enfrentamos. A questão concreta é que nós precisamos enfrentá-los. Então, o conselheiro Chico acabou de dar dados em relação aos estudantes que não chegam ao ensino médio e aqueles que, chegando ao ensino médio, não conseguem finalizar o ensino médio. E isso é um problema que tem que ser enfrentado, né? Não é simples, exige muito pensamento, mas nós temos que enfrentá-lo, como sociedade nós temos que enfrentá-lo. E, nesse aspecto, esse conselho ele está cumprindo o papel de Conselho de Estado. Como vocês viram, é um conselho amplo, tem representações aqui, como vocês viram também, das várias posições e formas de pensamento no país, tem representações aqui. O trabalho aqui é de muito respeito, ou seja, cada um tem suas posições, as discussões são bastante intensas, mas o respeito em relação à posição do outro é muito grande nesse conselho, e isso me faz esperançoso de que, nesse conselho, saia documentos que, sim, vamos dizer assim, direcionem o enfrentamento desses graves problemas da educação. Bom, mais uma vez, eu agradeço a todo mundo, vou para casa feliz, no sentido que a gente participou hoje aqui de uma discussão bastante intensa, mas respeitosa. E isso é muito importante. Boa tarde a todos. Tudo de bom. Vou falar sobre isso.
Muito bem, eu recebo alguns recados para a fala. Eu queria, então, em nome da Comissão Bicameral da Base Nacional Comum Curricular e também desta Casa do Conselho Nacional de Educação, a qual eu presido agora até o final da primeira semana de outubro, de agradecer muito a presença de todos que compareceram, todos que se manifestaram, não só aqui, mas em todos os momentos que, desde o dia 11 de maio, quando o Conselho deu a largada para o processo, essa etapa de escuta da sociedade brasileira acerca dos posicionamentos, manifestações em relação ao documento da Base Nacional Comum Curricular entregue ao MEC para esta casa, e que foi um período extremamente profícuo de escutas. O Conselho, dentro das suas limitações, tem procurado realizar o trabalho de conectar e de ouvir os diversos segmentos da educação brasileira. Como eu disse no começo dessa audiência pública, as audiências abertas como essa não são os únicos meios que o Conselho tem utilizado ao longo desses 4 meses para poder fazer a escuta, organizar as informações, colher sugestões, colher críticas que subsidiem o trabalho não só dos 2 relatores, os conselheiros Chico Soares e Joaquim Neto, mas também de todos os conselheiros que estarão com a responsabilidade de deliberar os encaminhamentos acerca do documento, de um documento tão importante que é previsto dentro da Lei do Plano Nacional de Educação, sem contar os documentos anteriores, Constituição, LDB, que já faziam a previsão da elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Nas audiências com entidades representativas, nós ouvimos professores. A CNTE foi uma das entidades que veio até nós para uma conversa. Nós ouvimos pesquisadores, Anfop, Amped, também estiveram aqui. Nós ouvimos estudantes. Entre as entidades estudantis que foram ouvidas, a UBS foi uma das entidades que nós tivemos a honra de ver a sua manifestação. Nós ouvimos gestores, no caso do CONSED. Nós recebemos cientistas representados pela SBPC, que também puderam ser ouvidos e trazer as manifestações. Algumas dessas manifestações reiteradas de maneira muito sintética no âmbito das audiências abertas. Nós temos, ainda numa conta muito preliminar, mais de 300, 400 contribuições de vários níveis, desde apenas manifestações simples de mensagens de e-mail, até manifestações mais robustas, que são documentos, fora aqueles já entregues ou que estão sendo entregues nas audiências públicas, que foram lançadas na plataforma que o CNE disponibilizou para esse processo. É chegado agora o momento de fazer uma análise. O CNE vai sistematizar essas contribuições e, na reunião de outubro, que é daqui a 2 semanas, né, muito próxima, os relatores vão apresentar as suas impressões iniciais acerca de todas essas manifestações que foram realizadas, e, a partir daí, como sempre é feito de maneira colegiada, o CNE irá realizar a definição das próximas etapas para que possa continuar esse processo de organização. Eu quero lembrar que esses não são apenas os únicos temas. A Base Nacional Comum não é o único tema em debate intenso e de discussões e de estudos e até de regulamentações ou normatizações são realizadas pelo Conselho nesse presente momento. Nós temos mais de 30 comissões que estão atuando desde a educação básica até a educação superior. Nós temos uma comissão, e a conselheira Márcia Ângela pediu que eu assim fizesse o registro, que está tratando nesse momento das diretrizes curriculares nacionais do ensino médio. Muitas das manifestações que foram feitas aqui em relação ao documento da base, na verdade, são manifestações que servem de subsídios para elaboração ou revisão das diretrizes do ensino médio. Esses 2 documentos, diretrizes e base, é que vão formar o arcabouço normativo em relação às eventuais mudanças que o ensino médio brasileiro deve realizar. Ao mesmo tempo, esse Conselho tem uma comissão tratando do financiamento, do CAC, do CAQui, tem uma comissão tratando das questões étnico-raciais, e nós fizemos um seminário, lembrado aqui pela conselheira Aurina, para tratar das questões étnico-raciais no âmbito da base, mas também de outras legislações ou normas que, eventualmente, o Conselho deve realizar. Temos uma comissão tratando da educação especial, temos uma comissão tratando da formação de professores, presidida pela conselheira Malvina, que trata não só da Resolução 2, mas também de outros aspectos relacionados à formação de professores. Temos uma comissão que trata de orientação sexual e identidade de gênero, que, inclusive, é uma comissão que gerou
uma resolução no ano passado, homologada no passado, sobre a questão do nome social, e tem se debruçado nas regulamentações adicionais que foram previstas na resolução da Base Nacional Comum Curricular aprovada no final do ano passado, acerca desse tema, que são normas complementares. Temos uma comissão tratando as diretrizes da educação técnica profissional de nível médio e outra de nível superior. Temos uma comissão tratando do ensino religioso. Hoje nós temos 2 conselheiros participando de um seminário previamente marcado sobre o tema. Em especial porque esse tema agora precisa de um novo olhar do CNE, à luz da da decisão que foi feita pelo Supremo Tribunal Federal no final do ano passado. Temos uma comissão tratando de tecnologia, de monitoramento do Plano Nacional de Educação, presidido pela conselheira Márcia Ângela, do Sistema Nacional de Educação, da gestão democrática da educação integral. Ou seja, essa casa tem trabalhado intensamente nos temas da educação. A base certamente é um documento importante, é um documento norteador de diversas ações. Se a base precisa de mudanças ou não, esse é um tema que esta casa vai debater com serenidade, com tranquilidade, sempre levando em consideração que esta é uma casa que precisa e tem a responsabilidade, enquanto órgão de Estado, de fazer o casamento de 2 viés. O primeiro deles, o técnico, e o segundo deles, levar em consideração aspectos políticos, sim, não político-partidário, mas das políticas que melhor podem conduzir o Brasil àquele país que todos nós queremos. Eu queria agradecer muito a equipe do Canal Futura, do TV Escola, a equipe do Ministério da Educação, que deu apoio e suporte para a realização dessa audiência pública. Eu queria agradecer a equipe administrativa do Conselho Nacional de Educação, que ficam aqui nos bastidores e aqui à frente também, que recepcionaram as inscrições, recepcionaram os documentos, mas, principalmente, estão há algum tempo procurando dar as maiores condições de conforto para que todos possam participar dessa audiência e, principalmente, se manifestar. Eu queria, finalmente, agradecer muito aos meus colegas, ou às minhas colegas conselheiras e meus colegas conselheiros que participaram também dessa audiência pública. Para mim, é uma honra enorme poder realizar esse trabalho, um trabalho tão importante para o Brasil, para a nossa nação e, principalmente, como disse o Chico Soares, para os nossos estudantes. Boa tarde a todos, bom final de semana, e os que têm que retornar de viagem, o façam com cuidado. Muito bem. A luta continua. Deu a lembrança? Logo a gente vai voltar para cá. Como eu sou presidente da comissão, por quê? Essa não tem novidade, essas Vocês vão chegar no resoluções. avião hoje, vocês caem, dormem, porque foi cansaço. A semana Atenuar, sim. Mas se eu soubesse... Mas fez bem. Eu, na verdade... Eu jamais imaginaria que você... Se eu soubesse a Márcia Ângela tem um desempenho tão... Agora não falaram nada.